Foi. Então, amigo, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra estar te entrevistando. A gente vai falar um pouco sobre Mal, que é o seu novo single, né? Então, eu queria começar perguntando como é que surgiu a ideia e qual é o conceito dele, no caso. Obrigado por estar me recebendo aqui, primeiramente. Então, a ideia é até meio engraçado falar que eu acho que eu tive essa ideia meio que assistindo BBB, sabe? Essa música já tá pronta tem uns 2 anos. Essa letra já existe há uns 2 anos, o conceito da letra já existe há uns 2 anos. Só que foi no final do ano passado quando eu entrei no estúdio com o Felipe. E a gente, na verdade, meu produtor, Felipe, e aí a gente ia gravar outra música. Só que aí, enfim, né? Uma coisa levou a outra e eu mostrei essa pra ele. Eu falei, olha, eu acho que na verdade isso aqui se encaixaria muito melhor nessa música aqui. E aí foi quando eu mostrei a letra e o conceito de mal pra ele. E aí adaptei algumas coisas pra fazer mais sentido pra agora, né? Enfim, querendo ou não, quando eu comecei a escrever a letra, ela não ia ter esse nome. Eu não lembro qual era o nome dela antes, desculpa. Mas ela não ia ter esse nome e ela, enfim, tinha algumas coisas bem diferentes assim na letra. Eu adaptei para nova realidade, digamos assim. E o que que ela tem a ver com o BBB? Como é que foi essa? Foi só uma coincidência ou teve a ver com... Assim, ela não foi baseada no BBB, mas foi de onde eu tirei a inspiração, sabe, para falar sobre essa coisa de você, essa brincadeira, né, de ter ações boas para justificar atos ruins, sabe? E que no final das contas a gente sempre acaba jogando a culpa em cima de outra pessoa. A gente, né, nós nunca somos os culpados. Isso foi algo que me inspirou muito assistindo o BBB da época. Eu fiquei tipo, cara, né? E aí esse refrão ficou na minha cabeça, fez sentido, fez muito sentido, Uhum. e foi isso. Legal. E você, quando. Como costuma ser um processo criativo seu da música? Ela vai a partir das suas ideias, porque a gente sabe que na música a gente segue muita tendência também, né? O que está em relevância agora. Você costuma ir mais pelas suas ideias ou você vai pela tendência, geralmente? Cara, eu acho que assim, é meio que inevitável fugir das tendências, sabe? Uhum. Eu acho que assim, elas estão aí, né, à nossa disposição e a gente pode seguir ou não. E eu acho que é muito inevitável fugir de algumas certas tendências, principalmente quando isso acaba talvez se tornando uma referência, sabe? Eu acho que quando algo vira tendência, a gente acaba ouvindo aquilo várias e várias e várias vezes. Isso pode acabar interferindo também no nosso processo criativo e fazer com que a gente tenha um estalo e fale, nossa, isso aqui eu gostei, eu acho que eu posso adaptar para o que é interessante para mim, né? O processo criativo, para mim, ele geralmente, eu sempre começo pelo refrão. Isso, eu acho que é a parte mais chiclete, né? Óbvio, às vezes uma coisa que começou com um refrão acaba virando um verso e o refrão acaba sendo outra coisa, já aconteceu, mas geralmente é pelo refrão, sabe? Por aquelas partes do refrão que ficam na cabeça e a partir daí eu vou dando sequência pros versos e, enfim. É porque não tem uma receita de bolo, né? Cada artista acaba seguindo Sim. a sua forma de criar, né? A sua. Você desenvolve primeiro esse núcleo, aí depois você vai construindo a letra em volta, é isso? Geralmente, assim, também pode ser diferente para cada música, né? Eu acho que, principalmente dependendo se for uma música mais sentimental, eu acho que o conceito acaba vindo sempre antes do refrão já estar pronto, né? No caso, com Mal, foi no banho, eu acho que é onde eu tenho as melhores ideias. Uhum. O refrão ficou preso na minha cabeça e eu comecei a repetir, 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 repetir. E eu falei, eu acho que isso dá Isso uma dá alguma música, coisa. né? Isso é alguma coisa. Antes da gente seguir mais pela música, para a galera que está conhecendo você pela nossa entrevista, como é que é a sua história na música? Como tudo começou? A música entrou na sua vida foi por causa de família? Como você... Assim, a música sempre teve muito presente, sempre influenciou muito a minha vida.
Eu não tenho nenhum parente músico, ninguém na minha família é artista ou algo do tipo, mas sempre teve muita música aqui em casa. Então, minha mãe sempre gostou muito de música, sempre me fez dormir enquanto eu ouvia Pais e Filhos de Legião Urbana. Essa, eu Boa. acho que é a Tô música da entendo minha bem. vida. Eu acho que essa é a música da minha vida, sabe? A minha mãe sempre fala que eu sempre dormia mais rápido e mais fácil escutando Pais e Filhos. E eu acho que eu fui muito influenciado por isso também, sabe? Mas a música, ela sempre teve presente na minha vida, por conta disso, né? Sempre teve muita música na minha casa, mas foi com, acho que 10 anos, 10, 11 anos, eu acho que eu fiz a primeira aula de teclado na escola, e na época foi por um hobby, né? Uhum. Comecei a fazer teclado, mas sabe, tipo, essas extracurriculares que os pais botam a gente pra fazer quando a gente é mais novo, Sei, sei. tipo, né, Fazer jiu-jitsu, dança, futsal. fazer um esporte, uma coisa assim, né? Exatamente, o meu caso foi o teclado. E aí, na aula de teclado, uma vez a professora de música, né, ela me ouviu cantando uma música que a gente ia tocar no teclado, e aí ela, né, falou, canta de novo, sabe? E ela comentou com a minha mãe, falou, olha, Rafael, ele canta, né? É que eu tô vendo alguma coisa aqui, né? Sim, ele é afinado, né? Eu acho que talvez o canto seria mais interessante para ele do que o teclado. E foi quando eu comecei a fazer aula de canto, mas ainda assim não era aquela coisa de, ai, quero ser um artista, quero ser um cantor. Mas isso começou a fazer parte da minha vida. Eu fiz mais de 4 anos de aula de canto, então isso não teve como isso não fazer parte da minha vida. E eu Uhum. comecei a entender a música mesmo como carreira, como profissão, coisa que antes Sim. não- eu não entendia, né? Tipo, tem como ser cantor e esse pode ser o meu trabalho. É uma coisa que eu gosto, mas eu não sei se isso é uma profissão, se isso existe realmente, né? Tem gente que. Sim, sim. Principalmente porque eu era muito novinho, né? Então eu não tinha Aham. essa concepção de, isso pode ser o meu Mas trabalho. foi a partir dessa professora que você passou a ver como um profissional ou foi mais distante? Foi um pouco mais para frente, quando nessa escola de música a gente sempre fazia uma apresentação no final do ano, né? Os Aham. alunos se apresentavam. E foi uma professora de música em particular, né? A Juliana. Ela me levou para cantar no festival, aqui em Conservatório, que é uma cidade perto, né? De Barra. E eu me apresentei lá, assim, para muita gente pela primeira vez. E eu falei, achei isso legal, eu acho que eu quero fazer isso de novo. Valeu, Mas Juliana. Mas foi em 2020, né, que eu considero que eu dei o meu pontapé inicial, sabe? Foi quando eu lancei a primeira música. E foi a partir daí que eu falei, não, isso vai ser o que eu vou fazer da minha vida. E de fato eu vou ser cantor. Em 2020, você deu o pontapé logo no ano difícil, né? Que foi o ano que tudo parou. Sim. Você começou mais pela. Você acha que começou a ganhar repercussão mais pela internet em si? Ou você chegou a fazer algum evento na época? Alguma coisa? Então, na verdade, eu sempre pensei em, eu acho que uma coisa que aconteceu em 2000, eu acho que isso foi em 2020 exatamente porque todo mundo parou, sabe? Aham. E a faculdade parou, eu não tava mais indo pra faculdade, eu tava só ficando em casa. Eu tava no meu penúltimo ano da faculdade, faltava só mais um ano e meio pra eu me formar, e eu comecei a me questionar se aquilo era realmente o que eu queria fazer da minha vida. Sim. E uma coisa levou a outra, foi quando eu escrevi a primeira música de fato que eu pensei em isso é bom o suficiente para virar uma música, sabe? Para eu lançar isso como uma música. Uhum. E foi quando eu falei, eu dane-se, sabe? Eu não vou perder o medo e dane-se quem tiver que falar alguma coisa vai falar, e é isso, eu vou lançar uma música. E aí eu comecei a procurar produtores e, enfim, né? Comecei a Sim. tentar entender como que eu fazia para lançar uma música. E foi quando eu achei o Felipe, a gente trabalhou pela primeira vez juntos e desde então, né? Estamos aí trabalhando junto, que foi Não Quero Mais, foi a primeira música, e foi bem assim, sabe? Eu não tinha o público certo, ou a repercussão certa, o engajamento disso, mas eu pensei, eu vou dar o primeiro passo,
sabe? E foi assim. E uma curiosidade, qual faculdade você fazia? Você fez faculdade que é? Foi Eu me de formei, foi em design. Design. design? Isso. Os dois são artísticos juntos, né? De toda forma, né? Tem isso. Tá relacionado. Mas você seguiu ou você foi só pra música, nesse caso? Bom, hoje eu faço carreira dupla, né? Eu sou cantor, mas eu também trabalho como social media, trabalho com design gráfico, trabalho Ah, com bacana. marketing digital, enfim. Tem o A e o B. É, Exatamente. você chegou a mencionar na divulgação que Mal é uma peça fundamental, né, na evolução artística, né, na sua evolução. Por que você considera essa música esse marco? Qual a importância que você dá para ela hoje? Eu acho que ela faz parte do caminho que eu comecei a trilhar com o Ponto Final, que foi a última música lançada. E não só da sonoridade, mas da letra, isso se aproxima muito mais do que eu quero fazer de fato como artista. As outras duas músicas, elas são bem mais cruas, óbvio, né? Não quero mais, a primeira sempre tem um lugar especial no meu coração, é a favorita da minha mãe, mas elas são mais cruas e mais experimentais, assim, sabe? Eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato com isso, então Ponto Final já começou a fazer parte desse caminho onde eu consegui entender e visualizar, não, é isso que eu quero fazer, essa é a sonoridade que eu busco, esse é o jeito de escrever, esses são os visuais, né, a música tem um videoclipe, então é desse ponto que eu quero seguir. Eu sou muito visual, então as fotos e o vídeo é muito importante para mim, né? Eu acho que isso dá todo o tom assim da música, mas e mal faz parte dessa Visual, continuidade, sabe? até pelo design, né? Pode vir também um pouco da sua influência, né? Essa questão com o visual também. Não, 100%, 100%. É, Inclusive, isso foi o que me levou a querer estudar design, né? Foi na hora de decidir, assim, eu pensava, eu não sei no que eu me encaixo muito bem, mas eu. todo mundo tem E essa. aí, exatamente. Mas a área da comunicação sempre me despertou alguma coisa, assim, sabe? Um interesse. Sim, E com certeza essa parte visual tem a ver com isso, sabe? Então, e Mal faz parte desse caminho que começou a ser trilhado em Ponto Final. E Ponto Final foi o começo e Mal é a continuidade, sabe? Óbvio, sim. tá longe de ser o final, é só o começo, mas ela dá continuidade pra isso, sabe? Uhum. Então, por isso eu acho que ela é tão importante. Sim, uma característica também não só da música, mas da arte, né, é que ela transmite mensagem, né, ela é um canal de comunicação, né, se parar pra pensar. Nesse caso, a faixa ela aborda, como a gente falou, complexidade das relações humanas, tendência a preferir a culpa, como a gente está falando. Nesse caso, você acha que essa música pode ter um potencial de ajudar outras pessoas a lidarem com isso, nesses momentos, por exemplo? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim. Não é o intuito com o qual eu escrevi a música, mas eu acho que se alguém ouvir, se identificar e pensar, putz, eu acho que eu faço isso, né? Não é uma coisa tão boa. Porque a música também tem isso, né? A gente não sente só coisas boas, coisas bonitas. E acho que a música ela transcreve tudo que a gente sente, independente de ser bom ou ruim. Então, se alguém ouvir, se identificar e perceber aí uma É. red flag, né? Uhum. Eu fico feliz de ter ajudado. Você literalmente conhece o artista pela música dele, né? Como a pessoa você pode acabar sentindo pela música. Então, nesse caso, que gera identificação. Exatamente. Você também mencionou que Mal, você falou que tá pronta há três anos, né? Quase 3 anos, né? Por Nesse aí. caso, o que te fez decidir lançar agora e não naquela época, por exemplo? Boa pergunta. Eu acho que.
tem também a ver com o momento. Eu não achava ela boa o suficiente, eu não achava que ela estava lapidada o suficiente. E não falo nem só num sentido comercial, né, entre muitas aspas, mas no sentido de que eu não lançaria algo que eu não gostaria de ouvir, sabe? Sim. Então, ela ainda não estava o que eu considero, sei lá, perfeito, sabe? Ou Aham. próximo disso, ou então uma música que eu escutasse, né, ou lesse a letra dela e pensasse, nossa, isso aqui tá bom, né? Isso aqui tá bem escrito. Então, ainda não era Não era o 100%, né? Aquilo Ainda não que... estava lapidada, ainda não estava lapidada. Ela Entendi. passou por esse processo de lapidação agora. Então acho Uhum. que E é isso. você acha que teve muita mudança nela, desde que ela foi composta originalmente para o que a gente vai ouvir agora? Não, não. Quer dizer, o primeiro verso mudou inteiro. Sim. Ah, beleza. O Mas refrão não, o o refrão refrão do chiclete deu certo mesmo, era aquilo. o refrão tá intacto. Mas o primeiro verso foi todo mudado, realmente, então. Sim, O pré-refrão ele também deu uma mudada, mas legal. ela não tá tão diferente de como ela nasceu. Aham. Ela vai lançar agora, né, dia 2 amanhã. Com muita expectativa. Você vai conseguir dormir hoje? Não sei, acho que eu não vou conseguir dormir pensando nisso, mas a expectativa é sempre alta para lançar uma música nova, sabe? Principalmente como artista novo, sabe? Sempre é uma expectativa de que esse seja o nosso próximo, não só trabalho de sucesso reconhecido, mas enfim, de entrar pro radar, sabe? De uma forma. Aham. Então, sempre tem muita expectativa pro lançamento de uma música nova exatamente por causa disso, sabe? Será que essa vai ser a música? Será que. Enfim, é isso. Isso você pode estar iniciando agora, pode ser maior músico, você sempre vai ficar com esse nervoso, né? Você sempre vai ficar com esse pensamento, né? De tá liberando uma criação sua, né, pro mundo, né? Sempre dá Não, isso. eu sempre imagino que ninguém vai ouvir, então. Exatamente. Você já vai com a expectativa no baixo pra. Eu acho que não é nem expectativa baixa, mas nessas horas os pensamentos intrusivos podem tomar conta um pouco, sabe? A gente sempre fica Entender. nervoso e, enfim, esse é aquele tipo de coisa que você pensa, mas você não fala. E Uhum. aí fica bem lá no fundinho aquela, sabe? Aquele pingo de, enfim, né? Sim, De sei, aquele sentimento. incerteza. É. Uhum. Sei. Então, se você tivesse que definir um estilo musical seu, como é que você descreveria? Você é mais do pop? Porque você falou que você não lançaria algo que você não gostasse, né? Que você não fosse ouvir. Como é Sim. que você se definiria em gosto, estilo? Olha, eu acho que definitivamente é pop, sabe? Pop. É, embora tenha referências de outros estilos, né? Como R&B, como trap, enfim. No final das contas, isso tudo faz parte da música pop também, sabe? Eu acho que isso é muito usado como referência na música pop. E acho que a música pop não é uma caixinha tão pequena. Tanto que eu acho muito difícil definir o que é música pop, sabe? Então, Difícil pra caramba. definitivamente é pop, mas com várias influências e referências de outros estilos musicais. E esse é o legal, sabe? Esse é o Sim. legal. Fazer algo que seja, enfim, de certa forma inusitado. Então, Porque o próprio estilo tem várias vertentes também, né? Que puxam dele, né? Tem isso também. sim, sim, sim. Então, é difícil definir o que é música pop, né? É, Eu acho bem difícil, inclusive. Mas, eu com certeza diria que é pop. se você falar em inspiração, por exemplo, pra você ter uma ideia, quais são as que te inspiram hoje? Muitos artistas, mas acho que os principais, assim, The Os cinco primeiros. Weeknd. The Weeknd com certeza é uma grande inspiração. Eu sou muito fã das músicas dele, do jeito como ele se apresenta, dos visuais, de como ele dá.
vida as músicas no mundo real, sabe? Fora das Sim. plataformas de streaming, mas nas premiações, nas apresentações ao vivo. Eu assisti um show dele no Rio no ano passado, foi incrível, então com certeza ele é um Mas, artista que me inspira muito. uhum, No Brasil, a Ludmilla com certeza também é uma outra grande referência. maravilhoso. O João também é muita referência assim de artista pop nesse cenário em que a gente vive, sabe? Tipo, o Sim. cara tá lotando estádios, não tem contestação. E deixa eu pensar esses primeiros, tá? A Carol Biazin também é uma das minhas artistas favoritas. Ótimo, muito bem. Gosto muito também. Eu sempre me inspiro muito por artistas que você consegue ver que são eles que estão ali por trás de tudo aquilo, sabe? Então, Não é um personagem que cria nesse caso, né? Você tá falando. não só isso, mas que você consegue ver que aquilo ali saiu da mente deles, sabe? Que foi Sim. idealizado por eles, que, óbvio, né? Nenhum artista faz nada sozinho, mas você consegue ver que é muito pessoal e tem o dedo de cada um deles, sabe? E isso é levado para outros aspectos também, não só para música, mas para os shows, para as apresentações, para os videoclipes, enfim, para tudo, sabe? Isso é um pouco E, raro, nossa, né? No dia de hoje, inclusive, né? Você vê essa essência humana, né, no trabalho dele. exatamente, eu acho que a gente está passando por uma fase onde a gente tem artistas que são muito moldados, sabe? E Uhum. eles são tratados como produtos mesmo, sabe? Você vai cantar isso, você vai vestir isso, você vai falar isso, você vai fazer isso, sabe? E é tudo muito quadradinho, sabe? Ali dentro Sim, daquela sim. caixa, e é isso, é nessa aqui que a gente colocou, Uhum. próximo. É um modelinho. Então, É. exatamente. Então, ver artistas que fogem dessa regra é muito incrível. E Sim, como artista, eu acho que essa é a vontade de todo artista, sabe? Então, é impossível não ser inspirado por artistas assim. verdade. Então, eu sempre, para finalizar a entrevista, deixo uma pergunta mais reflexiva. Nesse caso, você também trabalha como designer, como você falou, você tem essa profissão B, mas o que você acha que a música mais te ensinou na vida? Paciência, com Assim, certeza. Não, mas sério, não só paciência, mas resiliência. E eu sempre fui uma pessoa muito imediatista, sabe? E a música me ensinou que ser imediatista e querer as coisas pra ontem não vai me levar a lugar nenhum. Essa é a sim. verdade. Desde o processo de ser um artista, né? De, enfim, Uhum. a gente sempre está à espera de uma oportunidade, à espera de algo maior, sabe? E até o processo de criar músicas mesmo. Então, uma música que a gente escreve hoje talvez pode ser lançada só daqui a 5 anos. Uhum. É Enfim, uma coisa, a música, ela é um produto atemporal, né? Se você for para pensar, né? sim, Você exatamente. cria agora, ela pode ser Então, lançada até lá e pode ser ouvida daqui a tantos anos. exatamente. Então, é, paciência e com certeza resiliência também, sabe? De não desistir, sabe? Simplesmente não desistir. Eu acho que todo artista já pensou em desistir. Eu considero que eu desisti durante um tempo, onde eu falava que música não era pra mim, então, música, não é pra mim, eu acho que vou tentar outra coisa, É, mas como é que foi esse durante momento que você pensou em desistir? Foi alguma interferência? Foi alguma coisa que aconteceu? foi foram muitas coisas, mas eu acho que foi principalmente quando eu entrei na faculdade e enfim, eu não tinha muita animação para gravar vídeo cantando, para gravar cover, para, enfim, eu comecei a pensar naquilo como algo que não era para mim, sabe? Ai, não vai dar certo, não vai dar certo para mim mesmo, então é isso. Mas na verdade eu falava que não ia dar certo, não era para mim, tanto que eu nem nunca tinha tentado, né? Então, eu acho que foi o medo e a insegurança falando mais alto também do que qualquer outra coisa. Mas a resiliência é algo que a gente leva pra frente, né? Sim. Tá, essa música talvez não foi a mais ouvida, mas
vamos para uma próxima, sabe? Ah, esse vídeo não. Principalmente nessa era de viralização, sabe? Onde tudo Uhum. tem que Vai viralizar, também. a gente tem que viralizar o mais rápido possível, e se uma música não tiver tantos mil plays ou milhões, ela não é boa, e se você não viraliza, você não é um artista bom, então isso, ter resiliência é algo muito importante, porque com certeza é algo que todo artista precisa. Isso que você falou de números, e tô até estendendo, era a última pergunta, mas você vê que rende. Isso que você falou de números, né? Que hoje em dia tudo é muito medido assim, né, na área digital, né? Como você falou. Tipo, se você não tem tantos seguidores, você não é um cara influente, tudo isso, né? Como pessoa que está no entretenimento, qual é a sua opinião sobre isso? Você vê que o mundo ele está caminhando para esse lado? Eu chego a ser um pouco triste, né, de ver muitas vezes alguns artistas com muito potencial reduzidos a números, sabe? Ou então dizer e afirmar que um artista não é bom o suficiente porque ele não tem tantos números, sabe? Então é bem frustrante às vezes. Sim. É, os números, eles são uma parte importante, eu acho que isso a gente sabe, né? A indústria da música, né? Como o próprio nome diz, ela é uma indústria, Sim. então existe um mecanismo que faz com que tudo isso gire, e de certa forma esses números servem como métrica para a gente também entender o público, o que o público gosta de ouvir, e isso, querendo ou Uhum. não, influencia e afeta o nosso trabalho. Mas a partir do momento em que você só é guiado por números e a música de fato fica de lado, tem alguma coisa de errada, entende? Então é frustrante, mas ao mesmo tempo é esperançoso ver que muitos artistas do cenário atual estão meio que quebrando, sabe, isso, e fazendo sua própria métrica, eu diria assim, sabe? Os números, eles fazem parte, eles vão fazer parte, eles vão estar ali. Mas a partir do momento em que você consegue tomar as rédeas disso e fazer com que os números não te dominem mais, mas sim você dominar os números, é algo positivo, sabe? Verdade. Verdade. Eu Rafa, muito acho. obrigado novamente pela entrevista. Adorei te conhecer, muito obrigado pelo papo. É, para quem quer acompanhar seu trabalho, né, ouvir amanhã também a música. Por onde consegue te acompanhar? Redes sociais, plataformas? Onde você está? A música vai ser lançada em todas as plataformas digitais, Apple Music, Tidal, Deezer, Spotify. E é só pesquisar por Rafael com PH, importante falar isso, Rafael com PH. E o meu Instagram, as minhas redes sociais são Rafael com PH também. O Instagram é Rafael com PH, dois A's e dois no final. Uhum. Um pouco É difícil, isso. mas